Olá, meus amores, tudo bem? Olha aí, nós estamos de volta mais uma vez, né? Depois de uma semana do Dia das Crianças, uma semana mais leve, onde vocês fizeram pouquíssimas atividades, né? Assistiram o vídeo onde cada um professor fez uma aula diferenciada, né? Então agora voltamos novamente depois desse feriado de ontem, voltamos com a nossa rotina normal novamente, com as atividades do livro, caderno, se for preciso e tudo mais. Vamos agora ter aula de português, mas antes da nossa aula de português, nós iremos fazer uma oração, certo? Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que o Senhor possa estar conosco, cuidando, Senhor, nos alimentando com a Tua palavra, nos fortalecendo a cada dia, ó Pai, e não deixando faltar o pão de cada dia, ó Deus, nas nossas casas. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós, obrigado por todas as bênçãos, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, também por ter cuidado dos nossos familiares, dos nossos amigos e de todos os pais dos nossos alunos, junto com os alunos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus amores, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a letra Z, português, letra Z. Por que a letra Z? Né? Ela nos traz aqui um som de Z, né? De zzz. Então, quando a gente ouvir esse som, então a gente vai associar a letra Z. Então, tem algumas palavras que eu vou fazer aqui para vocês do nosso livro, né? Da página 77, páginas 77. Aí diz assim: responda as questões oralmente. Você vai ficar pensando, né? Letra A. Você já conhecia essa adivinha? Que tal contar aos colegas uma adivinha que você conhece? Então, qual é a adivinha? Aí no texto em cima tem o que é, tem na ponta de todo o nariz. O que é que tem na ponta de todo o nariz? Se a gente for pensar, a gente for olhar para o nosso nariz, a gente vai dizer, oxi, na ponta do nosso nariz não tem nada. Mas se a gente for pensar no nome nariz, então o que é que tem na ponta? O Z. Então ele está perguntando aí se você já conhecia essa adivinha e que tal contar aos colegas uma adivinha o que você conhece. O que é que está na ponta do nariz, que é o Z, né? Então, aí vamos fazer a atividade. Aí tem assim, a atividade: complete as palavras com za, zé, zi, zó e zu. E depois você vai escrever a palavra do lado. Então, eu tenho o nome azeite, ó, azeite. Azeite se escreve com Z, né? Zoológico, zoológico. Zoológico se escreve com Z. É 19. 19. Também se escreve com Z. Aí, azulejo. Azulejo. Então, são várias palavras que começam com Z. Às vezes tem palavras que tem um som de Z, mas que é a letra S. Mas quando ela tem o Z, ela dá um som diferenciado, um som mais forte. Azeite. Então você vê que quando você fala azeite, o Z ele sai bem mais forte. Então é mais fácil de identificar a palavra com Z e com o S. Mas hoje estamos só trabalhando palavras com Z, certo? Aí tem. Agora eu fiz várias palavras que tem no meio
que tem o som azeite, zoológico, que é no início, 19, que está no meio, mas a gente escuta o som muito bem, e azulejo, a gente também escuta o som do Z muito bem. Agora, eu vou fazer algumas palavras que o Z está no final da palavra, certo? Então, vamos lá. A começar pelo nosso nariz. Então, nariz, o Z está na última letra. Qual outra palavra que o Z está na última letra? Não no início nem no meio, mas sim na última. Quando ela está na última, a gente sente que ele tem um som mais diferenciado. O Z, ele já não é tão forte como no início e no meio da palavra. Nariz. Veja que já mudou o som, mas nariz é com Z. Qual é outra palavra que eu posso fazer? Giz. Então, giz. Giz também é com Z, né? Outra palavra com a letra que o Z está no final. Arroz. Arroz. Então, veja que mudou o som. Não é mais o mesmo de quando o Z está no início ou no meio da palavra. Outra palavra tem o Z no final. Capuz. Ó, capuz. Outra palavra, cartaz, cartaz, e por aí vai. Então, atividade da página 77, você vai completar as palavras com za, zé, zi, zó e zu. Aí tem azeite, zoológico, 19, azulejo, trapézio, e você vai escrever aqui do lado. Na segunda, você vai circular as palavras que tem um Z no final, né? Então, você vai circular só AZ, EZ, IZ aqui no final, onde está pedindo que você circule, certo? Aí, nós iremos para a página 78. Página 78. Que diz assim: pinte somente as sílabas que formam o nome de cada imagem. Depois escreva as palavras e leia em voz alta. Então, aí aqui tem o quê? Isso aqui é o quê? É um desenho, você vai olhar. Aqui é o quê? Também você vai olhar e vai escrever. Aqui um número, aqui um nariz, aqui uma zebra e você... As palavras estão embaralhadas. Você vai desembaralhar e vai fazer o nome que está aqui também a imagem. Fica mais fácil de você identificar, certo? A quarta questão diz assim: você conhece o nome dos anões da história da Branca de Neve? Aí tem Dunga, Mestre, Dengoso, Zangado, Feliz, Atim e Soneca. Circule os nomes que tem a letra Z. Aí você vai circular. Letra B. Qual desses nomes tem um sentido contrário do nome de outro? Aí você vai também falar qual é o sentido que vai ter, né? Aqui embaixo você vai fazer a caligrafia, como sempre. Zá, zé, zi, zó, zu, letra maiúscula e minúscula, certo? Então, essa é a atividade do nosso livro da aula de português de hoje, falando sobre a letra Z. O nosso versículo hoje é Hebreus 4:12. Em Hebreus 4:12, na palavra de Deus, na Bíblia, diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai estar na nossa memória e ela é eficaz, ela tem que ficar. A gente sabe que a palavra de Deus, ela não muda, então ela está sempre ali viva. Então, a gente lê a palavra do Senhor e deixa viva no nosso coração. Então, vocês vão lá em Hebreus 4 e vejam o versículo. Então, se a palavra de Deus ela está viva na nossa memória, em nós, a gente tem que aprender a escrever para as palavras também ficar viva na nossa memória, certo?
Então essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia. Tchau, meus amores!